coisa, sabe? Eu, sem um centavo no bolso, sempre trago comigo um sorriso franco e espontâneo, olha. É, seu Madruga, mas nem sempre é fácil sorrir quando estamos sem dinheiro. Muitas vezes, na base do sem querer querendo, nos atrapalhamos com o orçamento. E aí, quando surgem as dívidas, o que fica estampado no rosto é a preocupação. Na semana passada, na estreia desta temporada do Radar Elerge, falamos sobre a saúde do corpo e da mente. E hoje, seguindo com o objetivo de ajudarmos a transformar as promessas de ano novo em realizações, vamos falar sobre a saúde financeira. Olá, é isso mesmo. Hoje, o nosso radar está em busca de respostas para a pergunta: como posso ser mais próspero? Para nos ajudar nessa missão, vamos conversar com Débora Lages, especialista em saúde mental e financeira, e com o educador financeiro Ronaldo Leal. Mas, antes de começar a nossa conversa, eu quero fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos presos atrás da cabeça, uso óculos, estou vestindo um blazer verde, uma camiseta verde e preta, calça comprida jeans e uso brincos prateados. Começando então agora, Ronaldo, pegando o exemplo do seu Madruga, que a gente acabou de assistir na abertura do nosso programa. Quando uma pessoa chega nesse ponto, né, de dever vários meses de aluguel, a gente já pode falar que é um caso de superendividamento? Que sinais a gente tem que ficar atentos para não chegar nesse ponto? O seu Madruga não é um bom exemplo para nós, né? Então, o superendividamento, ele se dá quando a pessoa realmente não é um aluguel, um atraso de 2 meses de aluguel, não chega a ser um superendividamento, mas já é um sinal que tá ali, piscou a luzinha, ele tem que ficar atento, né? Porque isso não pode acontecer nos meses seguintes, sabe? Mas o superendividamento é quando a pessoa realmente está devendo cartão de crédito, está devendo banco, está devendo amigo, e, né? Porque a Deus me livre. E aí vai, né? Então, assim, não é um superendividamento ainda, mas para quem está devendo aluguel, 1 mês, 2 meses, já fica atento. Dá uma olhada nas suas contas, veja o que precisa reduzir ali para evitar pagar multa, para evitar atrasar o aluguel, né, ou até ser despejado, né? E se o dinheiro que a gente tem para as despesas do mês não dá para a gente quitar todos os boletos, pagar todas as contas, quais devem ser a nossa prioridade de dívidas para saldar? Olha, é até difícil de responder quando a pessoa chega num momento em que boleto, 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 né? Então, assim, você tem que ter prioridade nos boletos, conta de água, conta de luz, né? Porque você não pode ficar sem água em casa, você não pode ficar sem luz, você não pode ficar sem o gás, né? Você não pode ficar sem alimentação, então o supermercado, o remédio. Então esses são as prioridades que você tem que manter. Mas se você está devendo a banco, por exemplo, ou a cartão de crédito, por exemplo, tem como negociar. Chamar o gerente, chamar o cartão de crédito e negociar aquilo ali, né? Recentemente eu mesmo fiz uma negociação, o cartão de crédito cobra a anuidade, né? Então eu liguei para lá, conversei e abonou a anuidade do meu cartão, R$ 480 abonado. Então assim, tudo tem conversa. Não pode, não vou fazer, não vou fazer e ficar enrolando. Então tem prioridade sim, você tem que ter esses cuidados com água, luz, telefone, gás, alimentação, saúde, mas e os outros você vai conversando. Só não pode deixar chegar a esse ponto, né? Então, essa dica de negociar o que está devendo já é uma dica muito Sim, bacana. muito importante. E seguindo ainda aqui, Débora, nesse lúdico do programa Chaves, nós temos, além do seu Madruga, um outro exemplo que é o da Dona Florinda. A Dona Florinda é aquela mãe que não pensa duas vezes quando precisa e quer agradar o seu tesouro, que é o Kiko. E agrada com presentes, né? Comprando coisas para ele. Isso é muito comum, Débora, a gente
associar o amor com presentes? Sim, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos lisos, cacheados, uso óculos, sou branca, estou com um blazer azul marinho, uma blusa branca e uma calça jeans também azul marinho. E um sapato da cor de pele um pouquinho mais escuro. Sim, é muito comum. A gente vive uma sociedade de muitas demandas, muitos compromissos, né? Famílias, mães e pais que trabalham fora, então é natural que se queira compensar. Dar presente é uma linguagem de amor, né? Hoje considerada, existe até o livro que fala as 5 linguagens do amor. Contudo, basear as relações, sejam elas entre filhos, na família ou socialmente, em presentes, a gente está construindo uma relação baseada em trocas materiais. Então, o objetivo principal é construir através de vínculos afetivos. Como? Né? Eu gosto muito de falar do como. Com presença, né? Com cuidado diário, com perguntar como foi o dia, como foi a escola, como foi a faculdade, como foi o trabalho, passeios, viagens. Então, no dia a dia, as rotinas diárias, né, o interesse pela vida ali do filho, da esposa, dos parentes mais próximos. Então, construção de vínculos através do afeto. Isso também impacta positivamente nas questões das finanças, né? Porque a gente diminui ali as insatisfações e a gente não joga aquilo num prazer imediato da compra desnecessária. Então, a gente não precisa parar de dar presente, mas a gente vai ponderando aí com a presença, que é uma dica também muito bacana. Ronaldo, os especialistas sempre aconselham a gente a fazer um verdadeiro raio-x do nosso orçamento pessoal. O quanto que eu tenho de despesa, o quanto que eu tenho de receita, ou seja, o que eu recebo, o que eu gasto. Mas quem ainda não segue essa dica, por onde começar? Por onde começar quando você ainda nem começou? Isso. Deveria ter começado. Não é? Assim, o nosso raio-x, ele deve começar exatamente como você falou, né? Quanto é que eu ganho? De onde vem a minha renda? Quanto é que entra, né? Aquela verdadeira, o que entra e o que sai. Né? Então, quanto é que... Eu já fiz essas perguntas para as pessoas, você acredita? Tem gente que não sabe. Você sabe quanto que você ganha? O pessoal não sabe. Por quê? Porque aquele dinheiro já cai no banco, já cai na conta, o banco já tira a parte dele e ele não sabe quanto ele ganha. Ou tem muitos empréstimos consignados no próprio, que vem no próprio Rolerite, e ele não sabe quanto ele ganha. Isso é um problema, já começa por aí. Então, saiba quanto você ganha e para onde está indo esse dinheiro. Para onde vai o meu dinheiro? Ele é seu dinheiro, sabe? Então, tome conta dele. Dinheiro não leva desaforo. Então, faça um orçamento básico, é o raio-x. Um orçamento básico, mesmo que, sabe, não precisa ser aquela planilha, eu não sei fazer planilha, não sei. Não precisa, gente. Chegou a conta de luz, marca lá. Conta de luz, X valor. Conta de água, X. Quanto que eu gastei de gás, X. Quanto que eu gastei de internet, X. Quanto que eu gasto com celular, X. Vai lá, vai anotando. Sabe, eu fui na feira, gastei quanto? Vai lá, anota. Sabe? E vai chegar um momento que você não vai precisar fazer isso, porque você já tem na sua mente. Mas para quem está enrolado, começa por aí. Anota no papel, pega o caderninho, né? Hoje a gente vive em época que é tudo no aplicativo, tudo no celular, tudo isso, tudo aquilo, mas tem gente que tem dificuldade. Sim. Então, tem dificuldade? Vai no papel. Se tem aplicativo, vai no aplicativo, mas vai no papel, que vai dar certo. O bom e velho caderninho às vezes Com funciona, certeza. né? E, Débora, assim, para a gente, quando a gente tem esse mapeamento, né, esse raio-x das nossas finanças, isso também é bom para o nosso cérebro, para a gente conseguir modular nossas emoções em relação ao uso do dinheiro? Porque se eu não Sim. estou sabendo o que entra, o que sai, estou rica. Eu gosto muito de usar aquela metáfora da Alice no País das Maravilhas, né? Você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve.
Então, se eu não sei o que efetivamente acontece na minha vida financeira, não sei quanto eu ganho, não sei quanto eu gasto, minimamente, né? Eu vou tomar decisões baseadas em ilusões, não em realidade. E essas ilusões podem me levar para uma situação cada vez pior, né? Então, sem clareza, eu não vou conseguir tomar decisões boas. E aí eu posso agir por impulso, eu posso agir por questões emocionais, eu posso agir para compensar coisas, né, como, por exemplo, um filho que reclama da ausência de um pai ou de uma mãe, e ele vai ali e está sempre, né, fazendo o como a dona Florinda, atendendo as demandas do filho ali, então, do tesouro dela, né? Só que está acabando com o tesouro, né? Com o patrimônio deles ali, podendo chegar a um superendividamento, né? Por conta de uma falta de clareza, de uma falta de entendimento da real situação, né? Perfeito. Agora eu queria perguntar uma coisa para o Ronaldo, né? Digamos que nesse momento finalmente estamos no azul, Oh, maravilha. né? Nosso saldo está positivo, nossas contas estão em dia. Será que então esse é o momento em que eu devo começar a fazer a minha reserva de emergência? Explica um pouco para a gente Com certeza. essa reserva de emergência e esse momento. Isso. A reserva de emergência, ela deve iniciar a partir do momento que você chegou no azul. Claro, você não vai fazer reserva quando você nem tem. Não tem como, né? Mas, chegou no azul, equilibrou sua conta, já não está mais superendividado, né? Então começa a reservar ali pelo menos 10% da sua renda. Mas é pouquinho ou é muito? Não importa. Mas mentalmente, a sensação que você tem que você está guardando alguma coisa te fortalece. Não é? Isso é mental. Então eu guardo ali 10, não, Ronaldo, 10%, dê-me, não consigo ainda. Não tem problema, vai 5. Vai aos pouquinhos. Hoje a gente tem cofrinhos, né? Nos bancos tem cofrinhos aí, pagando aí 120, 110% do CDI, que está ótimo, maravilhoso. Né? Então, começa com a sua reserva de... quanto tempo? 3 meses, se você for um funcionário público, 6 meses, se você for um CLT, e 1 ano, se você for um CNPJ, sabe? Então, agora, quanto que é? Quanto que você gasta? Aí tem que voltar lá o raio-x, né? Você tem que ter o raio-x. Quanto é as minhas despesas mensais? Multiplique essa despesa. Um exemplo. Minha despesa mensais é 5 mil. Então, para um funcionário, 5 vezes 3, 15 mil. Para o outro, sempre multiplicado por 5. Você vê 5, 30. E assim vai. E isso é importante, gente. Porque o infortúnio acontece relâmpago. Eu estava dando um exemplo aqui. Um imprevisto. Eu estava em São Paulo tem um mês, fez um mês isso. E eu bati com o meu carro, sabe, a parte de baixo. Eu passei por cima de um tachão, que se fala, né? Estourou tudo ali embaixo, vazou o óleo, travou o motor, aquela coisa toda, deu PT no meu carro. Sabe? E se não fosse isso? Não é? Você tem que ter uma reserva de emergência, uma situação médica, o desemprego. Então, assim, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Cada um do seu jeito. Sempre 3 vezes o valor das suas despesas. Faça um raio-x e você vai ver. Né? Agora, é interessante que, Débora, tudo isso que o Ronaldo falou, eu entendi perfeitamente. Eu estou ciente. Mas por que, às vezes, mesmo entendendo, a gente não consegue colocar em prática isso que a gente conscientemente sabe que é o melhor? Existem, talvez, dispositivos mentais aí que eu preciso acionar para transformar esse meu conhecimento numa prática financeiramente saudável, vamos dizer assim? Sim, sim. É muito comum. Eu trabalho muito com a clínica financeira, né? E até porque sou terapeuta também, então vou lá investigar e geralmente a gente vai encontrar essas questões da infância, né? As crenças que por algum tempo não eram limitantes, mas passam a ser, né? Então a gente às vezes investiga, por exemplo, alguns cases. Aquela pessoa que tinha raiva de matemática na escola, então ela associa finanças à matemática. E aí você tem que desconstruir isso.
né? Aquela pessoa que ouviu na infância que o dinheiro é sujo, que só quem fica rico é quem rouba, né? Quem não é ético financeiramente falando, né? Então, são crenças e muitas outras crenças, às vezes padrões familiares, né? Homens de uma geração, 2, 3, que sempre faliram, e aí aquilo meio que fica inconsciente, né? E a gente não percebe, e por ser inconsciente a gente repete, por pertencer, por ter aprendido, né? Nós somos, a nossa aprendizagem é aprendida, tudo na nossa vida é aprendido. Então a gente repete inconscientemente um padrão, um comportamento, uma crença repetida, aprendida, e vai repetindo. Então é por isso que eu sempre falo, né? Antes da educação financeira, é importante a investigação, a educação emocional, né? Eu mesmo sou um exemplo, eu sou formada em ciências econômicas, eu era bancária, e quando eu percebi, através de um treinamento de desenvolvimento humano, o quanto eu, tendo conhecimento, né? Fiz uma faculdade, pós-graduada também, bancária, eu trabalhava com banco, com dinheiro, e eu não era uma endividada, mas eu não tinha potencialidade, eu não tinha educação financeira. Eu entendia de ciências econômicas, mas eu não tinha educação financeira. E aí, quando a minha chave virou, a minha vida mudou. E aí eu comecei a viajar, não só pagar boleto, né? Comecei a fazer a reserva de emergência, construir um patrimônio. Aí vieram doenças familiares que eu pude, né, colaborar financeiramente, suprir. Então, a importância, mas eu segui os padrões familiares. Então, é importante a gente ter uma investigação emocional, né, uma investigação num processo terapêutico. Hoje a gente vê aí a questão do desenvolvimento humano crescendo, com várias ferramentas, várias pessoas, de vários preços acessíveis a todos, desde o mais simples ao mais grandioso. Então, antes de uma educação financeira, ou melhor, antes não, mas junto com uma educação financeira, a importância de uma educação, de um cuidado emocional, de uma investigação emocional, né? Perfeito, eu acho isso muito importante. E também esse fato da gente pensar em várias possibilidades em termos de recursos, né? Desde quem tem pouco até quem tem Sim. muito. Agora, Ronaldo, que eu queria saber o seguinte: depois que a gente faz, ou a gente inicia esse processo, né, da reserva, porque aí isso é um processo também, né? Eu não vou Sim, fazer sim. hoje e amanhã não faço mais, Não, né? Tem que ter uma certa continuidade, continuidade. sempre. O Constância. próximo passo, estamos ainda no azul, já temos a nossa reserva, seria então a gente começar a pensar em investimentos Sim, com sim, esse recurso? sim. Você cumpriu os 3 meses, os 6 meses ou 1 ano, né, da sua renda, você já tem lá a sua reserva, né, que é o suficiente para você se manter durante 3 meses, 6 meses, o que for. E lembrando, tá? Reserva de emergência não é para pegar aquele dinheiro que está lá e fazer uma viagem. Não é. Tem gente que pensa que é assim. Não é. Reserva de emergência é emergência. Deixa ele quieto lá, deixa rendendo, não tem problema. Sabe? Bota no CDB, bota no LCI, LCA, escolha um, mas põe. Né? E fazendo as perguntas. Chegou a esse ponto, já estou bacana, estou legal? Sim, vamos pensar em investimento. Não é? Então, começa com investimento de renda fixa. Esses são os mais seguros, você São os mais diria? seguros, exatamente. São pelo FGC. Né? Recentemente, a gente teve um problema com bancos aí que entrou o FGC, que paga 250 mil por CPF, tudo. Então, você tem que ter esse cuidado. Não é? Então, assim, começa pelo CDB, pelo LCI, LCA, sabe? Tesouro Selic, sabe? Começa pela poupança. Tá começando, mas é tão pouquinho, por quê? A poupança é acho que é um dos investimentos mais antigos, né? Exato, Mais mais popular, populares, né? né? Faz sentido, então, ainda investir na Ainda faz poupança? sentido para você começar. O que é o começar? Certo. Por exemplo, se você vai fazer num CDB de renda de renda fixa, né, um CDB de qualquer banco, talvez ele está pedindo ali R$ 1.000 inicial. E a pessoa às vezes não tem, que a gente está falando de uma população grande, às vezes a pessoa não tem R$ 1.000. Eu só tenho R$ 50. Então, põe na poupança, faz constância todo mês. Quando chegar a R$ 1.000, você vai pegar um que te dê um rendimento melhor, que a poupança não vai te dar um bom rendimento. Não é indicado para investimento,
Mas uma reservinha, uma escadinha, vamos, digamos assim, ela pode ser ali o seu primeiro degrau. Eu já tenho R$ 1.000, então beleza, vamos no CDB, vamos no LCI, vamos escolher um que tem um rendimento melhor e vamos fazer começar o investimento. Então, acho que esse exemplo é bom porque o tamanho do degrau depende do quanto eu estou podendo reservar nesse momento. Eu posso começar com a poupança até ir chegando isso em degraus prova maiores, que né? Todos podem. Exatamente. Eu não posso. Não existe o eu não posso. Gente, se você for pensar, muita gente que fala para mim assim, nas mentorias, Ronaldo, é muito. Você fala em R$ 1.000, R$ 50, às vezes para mim é muito. Já pensou quanto você paga de uma pizza? Sabe, você pede uma pizza em casa, R$ 100. Você vai no McDonald's, R$ 100. E o seu dinheiro está indo embora, cara. Pensa no seu dinheiro, ele é seu, lembra que eu falei no início? Ele é seu. Então, assim, eu vou ter uma mentalidade diferente, eu vou mudar a minha vida. Agora, há pouco a gente está falando de mudança. Você tem que mudar o seu status quo. Muda aquilo. Sabe? Quebra aquele paradigma que vem te arrastando na pobreza, naquele endividamento há tantos anos. E você falou muito bem. Tem gente que ganha muito. Sim. E está endividado. Então, não é, por salário, não é quanto que você ganha. Não é? Não é esse equilíbrio, né? Sim. Ela falou, né? Você acabou de falar, né, Débora, que trabalha em banco. Né? Tem juízes, tem gente assim que tem um salário muito bom e está endividado. Eu trabalhei uma época aqui na Alerj e conversava com várias pessoas. Né? Você já tinha me convidado para dar aqui um treinamento. Isso. Né? Eu já dei palestra aqui, eu conversei com muita gente aqui. E o pessoal ganhando bem. Mas estava muito endividado. Por quê? Não faz o raio-x, não se prepara, não faz um orçamento. E aí vai, não faz um investimento, não faz a reserva de emergência. Né? Então, as pessoas vão ficando endividadas. Né? Hoje, 78% do brasileiro é endividado. E um dos os maiores vilões é o cartão de crédito. Os juros do cartão de crédito, o rotativo, 400 e poucos %. Eu tirei dados no meu cartão antes de vir para cá para saber quanto que seria. Sabe? Você pagar o mínimo, quanta gente paga só o mínimo daquele cartão? Você nunca vai fazer uma reserva de emergência pagando o mínimo. Negocia. Não consegue pagar, volta o início, tá? Não consegue pagar, negocia. Né? Mas depois, aí vira azul, aí é só sorriso, né? Depois é só sorriso. Quando você vê lá o tilintado, o dinheirinho caindo na conta, o investimento é maravilhoso. Você muda a mentalidade totalmente. Agora, falando em mentalidade, Débora, tirando a poupança, que a gente já comentou aqui, que acho que nossos avós já falavam de poupança, é um investimento realmente muito antigo e muito popular, como você mencionou, muitas palavras ainda soam. É um vocabulário muito diferente, às vezes é um vocabulário que a população não entende, não compreende mesmo em relação ao orçamento. Será que isso pode também criar alguma barreira mental? Eu não sei o que são essas siglas, essas palavras, e aí eu resolvo não querer aprender sobre educação financeira? Sim, a sopa de letrinhas que eu falo, né? Eu costumava falar nas mentorias, hoje eu faço bem menos, porque eu acabo sendo mais buscada para a questão emocional, né? Que é gritante, principalmente após a pandemia, mas tão gritante quanto as finanças. Mas eu costumava perceber assim, eu perguntava, você gosta de matemática? Aí alguns falavam que sim, outros que não. Eu falava, então, você gostando ou não gostando, não importa. Finanças, o básico é somar, dividir, multiplicar e diminuir. Aquelas palavras todas, elas vão vir depois disso. Você precisa basicamente começar por aí. Aí a pessoa começa a pegar o gosto, não é? A pessoa começa a entender, começa a ter clareza, começa a perceber, começa a tomar melhores decisões e aí ela vai se sentindo mais à vontade para entender e para buscar entender melhor esse monte de palavras aí que vem do universo das finanças, né? E a gente percebe o quanto que isso vem crescendo em relação a comportamento, porque surge a psicologia econômica, surge as finanças comportamentais, né? Então, entendendo como funciona a mente, como isso gera um comportamento em relação ao uso do dinheiro. Então, assim, é algo que realmente,
Se a gente tem 78% das famílias brasileiras endividadas, com algum nível de endividamento, a gente percebe o quanto isso ainda é difícil. Mas é buscar conhecimento e buscar, principalmente, informação e transformá-la em conhecimento. Certo. Porque eu posso receber uma informação, como ele passar um dados para mim, ó, o seu cartão de crédito cobra 450% ao ano. Ok, o que eu faço com isso? Continuo gastando, pagando o mínimo? Eu só recebi uma informação e não transformei ela em conhecimento, ou seja, não coloquei na minha vida prática. Então, esse é o convite, né? Pegar a informação, você pega em qualquer... Isso, a gente consegue. Hoje eu acesso a informação, nós mesmos estamos construindo aqui um canal de informação para esse tema. Contudo, utilizá-lo mesmo no dia a dia de maneira simples, de linguagem simples, que é o que também a gente está fazendo aqui. Eu acho que é interessante a gente perceber também como, muitas vezes, a gente acaba se autossabotando nesse processo, né? Totalmente. Se tem o acesso à informação e não transforma isso numa prática, né? E tem alguns elementos que você já pontuou, né? A emoção pode levar a gente a esse processo de sabotagem, o hábito e a desinformação. Quando Sim, você não tem informação correta, como é que você vai ter boas escolhas, né? sim, sim. Então, a gente tem que estar cercado das melhores informações, o que Sim. também não é fácil. Não, tem muita coisa que não é tão bom assim, a gente sabe, né? Mas é buscar, e você vai conhecendo mais, e você vai entendendo melhor, e aí você vai deixando talvez de seguir aquele, passando a seguir um que te passe uma informação mais completa. Você vai mudando de nível, né? Igual na Isso. escola, a gente Vai vai mudando subindo a de série, escadinha. né? Então, na faculdade também a gente vai mudando de período. Então, mas eu penso que dentre essas três, né, emoção, desinformação e hábito, eu posso ter um bom hábito ou um hábito ruim. Eu posso não transformar o hábito ruim em bom porque eu tenho uma emoção não bem elaborada, não bem resolvida, não me entendo. Por que que eu faço aquilo? Por que que eu faço assim? Né? Por quê? Aí, às vezes, a gente vai fazer essa pergunta e a pessoa fala, não, porque meu pai fazia assim. Não, porque na infância eu ouvi isso. É impressionante. A pessoa nunca mais lembrou daquela fala, e aí ela lembra de algo com 4, 5, 6, 7, 8 anos que ela falou e trouxe aquilo como verdade e leva inconscientemente para a vida. Então, por isso que é importante a gente fazer, primeiramente, primordialmente, esse olhar para as emoções. Por que que as emoções te conduzem? O que que elas te trazem? E aí, sim, a informação, buscar informação, isso não tem como, né? A gente não mudar através de uma nova informação. E construir um novo hábito. Mas, muitas vezes, a emoção não permite que a gente continue com o novo hábito. Perfeito. E aí, eu queria fazer uma pergunta agora para ambos. O programa de hoje a gente começou vendo aqui um pedacinho do programa Chaves, né, que é muito conhecido da nossa população. Então, eu queria que a gente fizesse aqui, imaginasse uma situação hipotética, né, que finalmente Dona Florinda e o professor Girafales se casaram. E eu queria saber que dicas vocês podem dar para que não aconteça com eles aquela famosa frase, né? Antes era meu bem, agora meus bens. Que dicas vocês podem dar? Olha, com relação aos meus bens, não é? De todas as dicas, de toda a conversa que nós tivemos aqui, se o Girafales e a Dona Florinda estivesse aqui, eles já teriam pego bastante dicas, não é? Para começar a vida a dois. Porque a vida a dois, você tem que pensar o lado positivo. As despesas será uma, mas se você juntar os salários, se juntar os dois, você ganhou força. Sabe? É uma força. Já deu um incremento. Multiplicou. Agora, claro, há muitos casais que não fazem isso, não é? É uma maneira que tem que ser entendida, cada um trabalha de um jeito, vive de um jeito. Mas sim, se casou, vamos sentar juntos? Olha, não é? Vamos sentar juntos, vamos ver se vai fazer divisão, vamos dividir aqui, como é que vai ser isso aqui? Né? Você está gastando muito aqui, sejam sinceros. Você está gastando muito no seu cartão, você está gastando muito aqui. Homem, por exemplo, gosta muito de carro, de repente você está gastando muito, sabe? Vamos planejar uma viagem. Né? Eu gosto muito de viajar. Então, vamos planejar uma viagem? Vamos planejar, sabe? Planejamento, organização, mas senta junto.
sabe? É aquilo que a gente falou no início. Se não tem uma planilha, vai no lápis, sabe? O caderninho, vai nos lápis. Sabe o que eu faço com minha esposa? Nós temos no WhatsApp um plano de contas. Tudo que a gente paga de boleto, a gente envia para aquele plano de contas. Aí uma dica para né, o casal. Bem prática. Simples, sabe? Passa na rua, foi lá, comprei um legumes, uma fruta, alguma coisa. Põe ali. Pronto, você tem um controle, sabe? E aí o casal vai ter toda essa... Então a dica que eu dou para eles é assim, faz abre um WhatsApp lá e faz um plano de contas, copia de mim que vai dar certo. Boa. E Débora, tem alguma dica para nós? Para esse casal? Eu gostei dessa do WhatsApp, tá? Achei Boa, né? bem prático, porque a gente usa o tempo todo, né? Então é Sim. algo que é hábito. O hábito do Tá na WhatsApp. rotina. Então vamos usar o hábito ao nosso favor, né? E eu achei ótimo isso, né? Eu acho que a conversa é engraçado. A gente senta para ver um jogo de futebol, a gente senta para ir no cinema, a gente senta para comer uma pizza, tomar um vinho, a gente senta para um monte de coisa, a gente não senta para uma área que é tão importante e que todas as áreas envolvem a área financeira, né? Assim como numa empresa, a área financeira, eu falo que não é o coração, é o pulmão. O coração é a venda, né? O coração é a venda, né? Que faz ela mover. E as finanças é o pulmão. Se o pulmão estiver ruim, fica ruim, né? Então, na família é a mesma coisa, né? Então, é importante, sim, que o tesouro vai sair perdendo, né? O tesouro não vai ganhar todos os presentes, mas porque esse casal vai estar ali discutindo, mandando para o WhatsApp, dona Florinda, né? Mandando lá para o professor Girafales. Estou pegando a tua ideia, né? Percebeu? Isso aí. E aí, né, mas assim, as decisões vão ser inteligentes e melhores para todos os envolvidos daquela família, daquela empresa, daquele núcleo, não importa, né? Desmistificar a conversa sobre finanças, Exato. né? E existe já uma pesquisa que a maiores se desfazendo do casamento, né, é justamente por não sentar junto, não fazer problemas de Motivo de família, separação, de né? separação de casamento, se desfaz o casamento justamente por conta das finanças, porque não conversou antes. É. E aí, cada família vem com a mentalidade, vem com a crença diferente. Aí eu não faço isso porque mamãe não fazia, a papai não fazia, porque era assim, era assado, deu certo. Mas está fazendo errado. Senta, conversa, porque agora vocês formam uma família. Seu pai já era, já foi, seu pai. É você. Senta com a esposa e conversa. Vamos fazer aqui um planejamento a dois? Aí o planejamento é conjunto, né? Sempre vai ser Maravilhoso. conjunto, né? Agora a gente está na hora de um quadro, que é o Que Nota Você Dá. Nesse quadro, eu trago alguns hábitos ou pensamentos, né? E vocês dão uma nota e também uma justificativa bem rapidinha para a gente entender o que vale manter e o que repensar nesse novo ano. Vamos lá? Podemos começar com o Ronaldo, que já está aí com mãos sim. à obra? Pagar apenas o valor mínimo do cartão de crédito. Eita. Qual a nota e por quê? Nota 3 aí, pagar o mínimo, porque vai ficar, a gente já falou aqui, né? Vai ficar mais endividado ainda quando você paga o mínimo. Não é? Você vai pagar aí 400 e poucos % ao ano, olha quanto é isso. Né? E de juros. É um absurdo, você nunca mais vai sair disso. Juros sobre juros. Você não pode nunca fazer isso. Negocie. Então, nota 3 com muito carinho. Boa. Guardar 10% da renda todo mês. Bacana, nota 10. Né? Guardar 10% da renda todo mês é muito importante para você começar a fazer sua reserva de emergência, começar seus investimentos, começar a fazer dinheiro vir para você. Ganhar, gente, a coisa maravilhosa é ganhar juros. Quando você faz investimento que você está vendo entrar dinheiro e não sair, nossa, isso mentalmente dá força danada. Então já temos um 10. Tem Usar 10, né? crédito para as compras do dia a dia. Olha, isso daí vale a nota 5 se souber fazer. Eu uso cartão de crédito para tudo. Para tudo. Compro tudo no cartão de crédito. Mas eu tenho minha organização, eu sei quanto que eu vou gastar ali, quanto que eu tenho. Então, vale um 5 para quem sabe usar. Para quem está enrolado, não sabe usar cartão de crédito, quebra e joga fora. Não tem jeito. Poupança como único investimento. Aí é 0. Não dá. Não dá. Se você ficar
tudo que você receber, né, depois que, né, ficou no azul, como a gente falou, e colocar tudo na poupança, é zero. Porque você vai perder da inflação, gente. Você vai perder da inflação. A nossa inflação aí ao ano está rodando aí na faixa de 4%. Você não vai receber isso. Parcelar compras longas no cartão. Olha, parcelar vale uns 5 se souber. Né? Não tem problema nenhum você parcelamento, desde que caiba no seu bolso. Eu até estava falando com um amigo meu agora há pouco tempo, que você quer fazer, pega um quadro, geralmente quando eu dou treinamento eu desenho, né? Mas vamos desenhar mentalmente aí para quem está em casa, pega um papel e desenha. Vai lá, vamos um exemplo simples. De janeiro a julho, vai. Vamos botar aí 6 meses aí. Né? Então você foi num shopping, gostou lá de uma calça, comprou, aquela calça custa, um exemplo, R$600 para ficar fácil. Então você parcelou em 6, então tu vai pagar janeiro, fevereiro, R$100. Aí você vai no segundo mês, em fevereiro, comprei o tênis, mais R$600 para ficar redondo. Você já viu que no segundo mês, no terceiro mês, você vai pagar R$300, R$200. Não é mais R$100. Então, parcelamento longo vale para quem sabe, porque vai ter um momento que o parcelamento vai começar a subir demais da sua renda. Então você, está na hora de parar, então não faz. Misturar conta pessoal com conta familiar ou empresarial. Aí não, é zero. Não dá. Sabe, uma coisa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É desse jeito, sabe? As contas minhas são minhas, a conta da minha empresa não se misturam. Porque senão eu vou destruir a minha empresa e vou me destruir também. Infelizmente, acontece muito disso. Anotar todos os gastos. Como eu falei, eu tenho lá as anotações dos meus gastos onde? WhatsApp, plano de contas, copiem, é legal. Plano de contas, coloca lá tudo lá. Você vai ter um controle mental, porque você sabe quanto você está gastando, porque você anotou, porque você registrou. E no final do mês você vai fazer um levantamento e você vai, gastei demais, eu tenho que cortar isso, cortar aquilo outro. Né? Isso é importante você saber. Começar a investir, mesmo que com pouco dinheiro. 10. Bota aí, nota 10 aí. Mesmo, eu falei no início, né? Se tem R$50, começa na poupança, aquela escadinha. Se você tem mais, já começa no CDB, um LCI, aí vai crescendo. Aí depois tem outros investimentos, né? Apesar de ser sopa de letrinhas, mas não é difícil. Não é difícil. Hoje em dia, é você fazer uma pesquisa no Google, dar um Google, e você vai ter todas as informações. Não é difícil. Ou então consulta um consultor, pergunta, não tem problema nenhum. Sempre que as pessoas me perguntam, outro dia mesmo, um amigo meu que trabalhou aqui me ligou, Ronaldo, estou precisando fazer um investimento. O que eu faço? Aí dei orientação a ele. Não tem mistério também. Que bom. É bom ter as amizades Sim, também verdade, para fazer essa ele me consulta, ligou. né? Ronaldo, o que eu faço? Socorreu. Tenho Isso muitos aí. amigos, é verdade. Débora, agora vamos nós? Vamos. Evitar falar de dinheiro. Que nota? 0. Como é que tu vai evitar de falar de dinheiro se tu usa dinheiro o tempo todo? Não é? Não é? Mas as pessoas fazem, tá? Tem gente que não abre a fatura do cartão de crédito e não abre o extrato porque tem medo, Puxa vida, né? não é? Comprar para aliviar emoções ruins. Já fiz muito, tá? Porém, Quando eu era só economista e bancária, fiz muito. E aí foi quando eu tive a virada de chave. Então, é 0, né? Óbvio. E a importância, né, de olhar para as suas emoções. Busca uma terapia, busca um treinamento. Leituras também ajudam muito. Livros maravilhosos, transformadores, que já vão, né, fazer essa transformação. É preciso olhar para as emoções para que também possam cuidar melhor das finanças. perfeito. Adoro. Celebrar mesmo as pequenas conquistas financeiras. Nota 11. Tem 11? Criamos agora. Tem 11. Tá bom. Comparar a própria vida financeira com a dos outros.
Então, a gente tem o hábito, né? Quem nunca ouviu, né? A grama do vizinho é mais verde, né? Porém, nesse universo de desenvolvimento humano, a gente aprende muitas coisas. Eu aprendi uma coisa que virou também a minha vida. O quanto é cruel a gente se comparar com o outro. A gente precisa se comparar com a gente mesmo. Quem eu fui ontem, quem eu fui naquela compra que eu controlei ou que eu não controlei, que eu agi por impulso. Então, a comparação deve ser com a gente mesmo, com o nosso passado, e a gente entende o que a gente melhorou ou não e consegue projetar, né, planejar melhores atitudes, melhores decisões. Então, comparar com o outro é zero, é cruel. Pensar que planejamento financeiro é só para os ricos. A gente entra naquele assunto das crenças que a gente falou, Sim. né? Que são as crenças limitantes que possivelmente a gente ouviu. Vai lavar a mão, você mexeu no dinheiro, o dinheiro é sujo. Isso vão criando, né, no nosso inconsciente uma repulsa, né? Então, às vezes você gasta o dinheiro porque como ele é sujo, eu preciso me livrar dele, né? E a gente percebe isso. Então, qual é a pergunta mesmo? É a nota de 0 a 10. Pensar que planejamento financeiro é só para ricos. Não, é para todo mundo. Você planeja uma viagem, minha filha. Você planeja o seu dia. Você vai almoçar. Você planeja que vai almoçar. Então, planejamento já. Eu falo às vezes também nas mentorias. Você já faz planejamento, quer ver? Aí eu começo a fazer essas perguntas. A pessoa mesmo. Então, você só precisa entender um pouquinho mais de finanças para poder praticar o planejamento dentro das finanças. Boa. Desistir do planejamento após um deslize. Até eu já fiz isso, gente, né? E aí é pior dos mundos, né? Porque você sabe que não pode fazer isso, mas você faz, que você fala, tô cansada, não está dando certo, aí você vai e começa de novo aquela autocrítica. Não, você sabe que vai dar certo, vai natural, e começa aquele diálogo interno. Então, assim, às vezes a gente precisa dar não, hoje eu não vou ver, hoje eu não vou anotar, hoje eu não vou deixar para amanhã. Mas retoma, né? A gente precisa descansar, a gente às vezes precisa olhar para outras coisas, não olhar para aquilo que incomoda, mas no dia seguinte, daqui a uns 2 dias, vamos retomar, porque vale a pena. Certo. E qual a nota para acreditar que quem tem dinheiro muda para pior a sua personalidade? Então, se a gente for olhar sobre o aspecto de uma psicanálise, de um ambiente mais terapêutico, né, o dinheiro não vai mudar, né? O dinheiro vai só revelar, né, quem a pessoa é. E antes, sem dinheiro, ela não tinha possibilidades de demonstrar. E agora, com o dinheiro, ela amplia as possibilidades de mostrar, de demonstrar quem, na verdade, ela é. Então, se eu for olhar por esse ponto, né, vamos botar um 0 aí também, né? Encarar o planejamento como autocuidado. Nota 11 de novo. Muito bom. A gente tem, né? A mulher tem a questão do autocuidado, né? Daquela parte estética, de beleza. O homem também tem os seus, bem menos que as mulheres, mas tem, né? Até mesmo com o próprio carro. Tem gente que cuida melhor do carro até do que da esposa, infelizmente, né? Da família. Então, quer dizer, a gente já faz essas coisas com aquilo que a gente tem como prazer, como paixão, como amor. Por que não fazermos naquilo que é primordial para todas as áreas da nossa vida, que é o dinheiro, sem amor ao dinheiro, né? Mas é preciso cuidar, como ele falou, o dinheiro não leva desaforo. Acho que nada na vida leva desaforo para casa, né? Bom, inserir, então, a educação financeira no nosso ritual de autocuidado. Isso, não vai perfeito, nada adorei mal, né? essa frase. Não vai nada mal. Bom, então eu tenho certeza de que, com todas essas orientações, a nossa saúde financeira em 2026 tem tudo para ser nota 1000. Nota 11, para chegar aqui no nosso patamar. Vamos manter, né, o padrão. Agora, antes de encerrar, eu peço que vocês deixem alguma mensagem final para o nosso público e também os seus canais de contato. Então, eu, como dica, como orientação, não gosto muito dessa palavra dica, mas ela funciona bem, né, na mente das pessoas. As pessoas estão sempre buscando algo rápido, né? Algo que é um milagre, né? Mas isso não é real, nada, né? Se alguém te oferecer, né, um investimento que paga 10% ao mês, cilada, né? Então, assim é em tudo na vida. A gente pode pegar essa questão que é muito da questão dos investimentos, que muitas pessoas andaram caindo por aí, inclusive os joguinhos, né, de internet, que é esse ganho rápido, essa recompensa rápida. Mas realmente isso não é real. Em algum momento, tudo que vem rápido, né,
vai rápido também, né? Popularmente falando. Então, a dica que eu deixo é que sim, se dedique uma parte do tempo, né? Como ele falou, eu mando ali no WhatsApp. Se você fizer todo dia 5 minutos, anotar o que você gastou naquele dia. Eu sou muito do papel, tá, gente? Eu adoro papel, que eu sou da era do papel ainda, né? Não vou condenar a imagem, né? A idade, enfim. O papel funciona muito bem. E a gente sabe que tem pesquisas que dizem o quanto que é importante você escrever, o quanto que é importante para até assimilar e entender melhor o que está acontecendo. Então, use o papel, use a agenda, né? Pode usar um aplicativo, né? O pessoal mais adepto, mas faça esse tipo de registro, né? Essa orientação que eu deixo, porque é esse tipo de registro que vai trazer a clareza do que está acontecendo, e com clareza você consegue tomar melhores decisões. Então, tomar as decisões mais assertivas, e leva você a uma vida mais próspera, mais realizada, mais feliz, com decisões mais conscientes. Essa é a minha orientação. Meu Instagram é @DébораLagesMentora. Meu LinkedIn é Débora Lages também. E meu telefone, aí vocês pegam aqui com o pessoal da produção, tá bom? Respondendo à pergunta do programa hoje, né? Como ser mais próspero. Né? Se você anotar cada dica que nós fizemos aqui, já é um baita de um passo. Né? Porque a prosperidade, ela vai, são coisas que você vai alcançando. Isso é prosperidade, é você não estagnar. Né? Então, se você está endividado e você diminuiu uma dívida, você já está prosperando. Se você não faz uma organização financeira, você passou a organizar minimamente, que seja anotando no papel, você já está tendo prosperidade. Você já está saindo daquele status quo para melhorar. Sabe? Então, como ser mais próspero no próximo ano, 2026? Comece a criar metas, objetivos, declare, né? Eu estava conversando com você, né? A voz, a palavra, declare, sabe? O que você vai fazer? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E dezembro é especial para isso. É a mudança de paradigma, a mudança de mentalidade que você vai ter. Não adianta você começar em janeiro. Comece agora, comece com o que você tem agora. Mas comece. Estude, procura informação. A internet está cheia de informação. Né? Me procure lá, vamos lá, Instagram, Ronaldo Leal Academy. Ronaldo Leal Academy no meu Instagram. Lá eu estou sempre colocando dicas, falo bastante coisa lá. Né? Isso é importante. Eu falo muito de educação financeira à luz da Bíblia. Não é? Então, tem muitos versículos bíblicos que falam sobre dinheiro. As pessoas não pensam nisso, sabia? Não imagina. Mas a Bíblia está cheio de versículos bíblicos que falam sobre dinheiro, te ensinam também. Sabe? Então, mude a sua perspectiva. Quer ser próspero? Mude o seu ambiente. Sabe? Talvez aquele ambiente que você está te levando. Quer ver um ambiente que as pessoas vêm, vamos dar uma saidinha hoje? Vamos ali? Vamos sabe? E vamos lá, vamos tomar uma coisa, vamos comer uma pizza. E aí você não tem, mas você vai, né? Você vai pela cabeça do outro. Né? Foi até que nós conversamos aqui. Aí você não vai ser próspero. Né? Então, como ser mais próspero? Estude, mude de um ambiente, sabe? Procure informações, me segue a Delma, né? Segue aqui a Elerge, né? E você realmente vai ser próspero. E realmente mude, né? Tem que mudar. Para quem não começou em dezembro, comece agora. Comece em que momento? Possa ser que a pessoa não veja em janeiro, quando, né, vai sair esse vídeo. Possa ser que ela veja daqui a 1 ano, daqui a 2. Mas não importa. Ao momento que ela desperte para isso e busque, comece naquela hora. É dia 10, é dia 20, não importa. Começa a anotação no dia 20, termina o mês só com os 10 dias, e aí começa o outro mês. O importante é começar, e comece já. Boa. Fazer a minha descrição, né? Deixei para o final. Então, eu sou um senhor de 61 anos, cabelinhos branquinhos, bacana, barba branca, não é? Branquinho, clarinho, camisa branca, tênis branco e calça cinza. Né? Essa é a minha descrição que eu não falei no início, deixei para falar, então, no final, quase que eu esqueço. Né? Então, prosperidade para todos aí em 2026. Vamos entrar com tudo. Boa. E eu quero, então, agradecer aos nossos convidados, o educador financeiro Ronaldo Leal. Obrigado. E a especialista em saúde mental e financeira, Débora Lages, por essa
próspera conversa. E muito obrigada, claro, a você que acompanhou o nosso programa até aqui. Aproveito para trazer um convite. Siga a Elerj nas redes sociais para acompanhar o nosso calendário de atividades que em fevereiro volta com tudo. A nossa escola tem sempre uma vasta programação com eventos gratuitos, abertos ao público em geral e com temas de interesse para toda a sociedade. O nosso @ é Escola do Legislativo Rio. Te espero na próxima segunda-feira, às 19h30, quando o nosso radar volta com respostas para a pergunta: como posso ser mais tolerante? Um abraço, até semana que vem. Tchau!